Você está prestes a escutar um relato enviado no sinal boreal diretamente do meio de um vórtice. Para não se perder, escute de fone. Permaneça no sinal para estabelecermos contato. Para além das fronteiras de qualquer dimensão, O sinal está transmitindo. entre as distorções do hoje, E a interferência de ontem ontem e amanhã. O sinal sinal está está captando. O silêncio ruidoso dessa frequência. sempre há algo escutando. Sempre alguém escutando. aqui, No sinal boreal. E agora? Anthony está em meio ao apocalipse. As ondas avançam cada vez mais longe no lugar em que vive, varrendo ruas e quarteirões para fora do mapa, engolindo vizinhanças inteiras. E a ganância que permitiu esse cenário agora lucra com visitas ao mundo submerso, usando as pessoas que perderam suas casas para a catástrofe climática como mão de obra. Esse presente é o meu ou o seu? Muitas vezes as distopias saltam da ficção para a realidade sem nos darmos conta. Me parece que nós também estamos constantemente em meio ao apocalipse. Não digo isso de forma pessimista. Estar em meio significa que ainda há algo que possamos fazer a respeito. Nossas ações têm impacto. É no presente que desemboca um passado e futuro, onde nossa história pregressa ganha significado, nossa história futura começa a ser desenhada. É sempre agora que a gente tem que fazer sentido do que vive. Eu ainda estou preso no sentido das palavras de Julian K. Jarboe. Sinto que seu livro despertou algo inédito na minha maneira de imaginar o mundo. E eu ainda estou tentando entender o que exatamente. Não é apenas a diversidade de histórias dessa coletânea que mistura do fantástico ao científico, que possui contos, textos líricos e até uma novela em um mesmo livro.
é algo na forma como Jarboe trata as personagens. Anthony está em um mundo no qual moradias podem desaparecer no fundo do oceano a qualquer momento, e comunidades se dispersam ou são assimiladas por corporações multimilionárias. Em meio a tantas incertezas e inseguranças, o que permanece? O que é inteiramente seu? Em determinado momento, ele tem um sonho profético sobre o verdadeiro nome das pessoas, que é parcialmente composto pela coisa da qual cada pessoa é conhecida. E mesmo no mundo de possibilidades de seu sonho, nem o próprio nome lhe pertence. Ele é a única pessoa sem um nome verdadeiro, porque ele não sabe que tipo de pessoa que é. Na realidade, no livro muitas personagens jamais têm seus nomes revelados, o que confere uma ambiguidade instigante. Mas há também histórias em que este se torna o tópico central. Um robô, ao ganhar consciência, implora por um nome a quem quer que tenha sido responsável por lhe dar vida. E uma personagem oferta o próprio nome, os deuses, para que seu povo possa sobreviver por mais um ano. Um clima favorável e boas colheitas. É uma oferenda tão grandiosa que a esvazia por completo. O nome é identidade no aspecto menos burocrático, mais íntimo. É parte da tua singularidade entre os teus. E parte do que te distingue na forma como você se relaciona com o mundo. Ele abre caminhos para intimidades. Afinal de contas, um apelido tantas vezes não é um modo de demonstrar afeto. Na época da escola eu tinha essa amiga chamada Renata, que era geralmente apelidada de Rê. Só que eu queria dar a ela um apelido que fosse só meu. Um carinho distinto dos demais. Então eu a chamava de Nath. Nós perdemos o contato depois da escola. Mas confesso que tenho curiosidade para saber que tipo de adulta ela se tornou. É fácil fantasiar que ela superou as inseguranças da adolescência. Com ela, necessidade de inventar causos fantasiosos para se sentir digna do interesse dos outros. E que tem conseguido se encontrar e se abraçar por completo. Claro que seria incrível se ela também tivesse se tornado uma pessoa responsável e cuidadosa com o livro emprestado dos outros. Porém, Renata não é um produto da minha imaginação. Ela é sua própria pessoa. Uma pessoa que eu adoraria reencontrar. Eu só não saberia como chamá-la depois de tanto tempo. Ainda caberia um Nath? Rê soaria como intimidade forçada. Renata pareceria muito frio? Não sei nem como eu me apresentaria. Qual o seu nome? Em Libras, você é batizado por uma pessoa surda com um sinal de acordo com uma característica sua. Eu recebi o meu da minha professora em uma das primeiras aulas que tivemos. Meu sinal estava ligado a um trejeito marcante que eu possuía na época, mas que já tem tempo que não carrego mais. Curioso que enquanto nomes são escolhidos antes do nosso nascimento, informam sobre os gostos e expectativas dos nossos pais,
Nosso sinal é dado segundo a percepção que uma pessoa tem de nós no momento presente. O que me faz pensar: se eu nunca tivesse recebido um e pedisse esse batismo para uma pessoa surda hoje, qual sinal eu receberia? Os sinais de que algo está errado estão por toda parte. E ainda assim é tão difícil enxergarmos. Porque o tempo nos é dado como uma realidade imutável, de tão enraizado no nosso imaginário, nem conseguimos perceber sua construção. Apenas o aceitamos como uma progressão natural da vida. Consequentemente, aceitamos suas delimitações. Você mal começa a explorar o mundo antes de ser talhado. Aquela época da vida que era para ser povoada apenas com a leveza das brincadeiras afunda sob o peso do olhar envesado de quem te define à primeira vista. Porque menino não brinca com boneca, nem mexe com maquiagem, nem gosta daquele assunto, nem tem esse trejeito. Isso lá é coisa de menino tá fazendo? Tem que colocar ele na linha. Como te convenceram de que tudo aquilo é tão errado? Enquanto os outros navegam pela adolescência realizando descobertas sobre a própria identidade, você enterra a sua o mais fundo possível. Como se fosse um baú pirata. Ele é... Não acredito. Que desperdício. Leva anos cavando para resgatar esse tesouro. Quando você enfim levanta a cabeça depois de tanto cavar, o horizonte está encoberto por altas torres com relógios que marcam seu atraso. Já passou a hora de navegar. Agora é tempo de criar raízes. Olha pra você. Tá na hora de você tomar um rumo. Você vai sendo encurralado pela cronologia alheia. E se normalmente já existe uma culpa atrelada a qualquer tempo que você tire para si por não estar sendo uma pessoa produtiva, imagine o fardo que isso representa para quem já vive com o sentimento de estar continuamente atrasado. Fica bem difícil manter a cabeça erguida. Mas que gentinha mais espalhafatosa, hein? Não importa quando, o tempo sempre nos é roubado. Para tudo. O livro de Jarboe se encerra em um grupo de apoio para lobisomens. Só que aquelas pessoas não estão lá para falar do medo da noite de lua cheia e no que se transforma. Elas estão lá para falar sobre o medo de todos os outros dias do mês, quando a bela e perigosa criatura deve ficar adormecida, à espera de um momento fugaz em que sua existência é permitida. Queer. Uma palavra que é usada como ofensa e que foi reapropriada. Uma palavra enxergada como posicionamento político por uns, como guarda-chuva para a comunidade LGBTI+, por outros. Uma palavra capaz até mesmo de descrever o nosso tempo.
Foi isso que o título do livro de Jack Halberstam, In a Queer Time and Place, me levou a acreditar. Foi através dele que eu comecei a perceber mais claramente os sinais de como o tempo é apenas mais uma construção. Que existem alternativas a ele. Foi também através dele que eu comecei a interpretar melhor meu fascínio com a coletânea de Julian, através da definição que ele dá para essa palavra. Queer. Halberstam define queer em 3 pilares que são recorrentes nas histórias de Jarboe. O primeiro é a identidade sexual e de gênero não normativas, o que se aplica à maior parte dos personagens da coletânea. O segundo fala de uma lógica e organização de comunidade não normativas. Em um dos últimos contos da coletânea, Jarboe faz uma releitura de A Metamorfose, em que se transformar em um inseto não é um pesadelo kafkiano, mas um desejo. Ao invés de sucumbirem à pressão do mundo burocrático, os insetos se unem e criam sua própria comunidade. Um lugar em que suas individualidades são respeitadas, sua beleza é reconhecida. O terceiro e último pilar são as atividades no espaço-tempo não normativas. No conto A Semente e a Pedra, cada indivíduo de uma sociedade deve ser responsável por fazer uma criança através de um processo de fermentação. Só que, incapaz de fermentar uma mistura para gerar uma nova vida, a protagonista prepara uma bebida que torne seu pai um menino novamente, levando-o a um tempo anterior ao de suas dores. Desta forma, ela cumpre seu papel social à sua própria maneira. História após história, com gritos revolucionários ou atos de rebeldia silenciosos, estas personagens tomam atitude em meio ao apocalipse. E, em alguma medida, se desvencilham das amarras da normatividade para viverem vidas mais autênticas. Demora tempo que foi preciso. Em meio a tantas personagens, tantas histórias, existe uma que permanece como nenhuma outra. The Nothing Spots, where nobody wants to stay. Lugares tão vazios que se tornam nada, tão drenados de vida que não há ninguém. Espaços liminares, que por serem indefiníveis, são também convidativos, onde o véu da materialidade se torna mais fraco, permitindo que portais sejam conjurados para se transitar de um espaço a outro em segundos. Porque por mais fisicamente distantes que estejam, os vazios se atraem. No ano de 2002, 2 adolescentes do ensino médio utilizam esses portais para navegarem pela cidade em que vivem. Seus vazios internos os unem. E a melhor chance de preenchê-los seria, quem sabe, se os portais permitissem que eles se movessem não apenas no espaço, mas também através do tempo. Jamie abriria um portal para o ano anterior, para impedir que seu pai saísse de casa no dia 11 de setembro. AJ possivelmente convocaria um portal que o levasse a 2016,
quando finalmente realiza a cirurgia para a remoção de seus seios, com os quais teve uma relação de disforia por anos. No entanto, nada muda o fato de que nenhum dos dois garotos consegue escapar do presente. AJ. A-J. Algo como JP, para abreviar João Paulo, por exemplo. 2 letras são suficientes para formar um nome. Eu fiquei pensando nisso, e fiquei pensando nesses garotos transitando de lugar em lugar. E fiquei pensando no agora, que reúne em si tudo que já foi e tudo que pode vir a ser. E foi assim que eu encontrei um nome para mim. Meu bem, você não questionou quando eu disse que meu nome era Pedro naquele dia no café. Mesmo que esse não fosse o nome no meu RG. E eu imagino que você também não ficaria me pressionando para entender de onde vinha Andy, no meu perfil claramente fake do Orkut. Imagino que sua preocupação maior seria enviar o quanto antes um depoimento falando que mal me conhecia, mas já me considerava pacas. É possível até mesmo que você torça por um herói com um nome tão deprimente quanto Dr. Donirem. Eu confio que você é o tipo de pessoa que aceita e respeita quando alguém fala o próprio nome. Porque é simples assim. Eu não sei se algum dia nos veremos novamente. Ou se ao menos conseguiremos nos comunicar através deste sinal. No entanto, se isso acontecer, eu não quero que você tenha os mesmos receios que eu carrego em um possível reencontro com Renata, de não saber o que dizer. Então me permita este esclarecimento, meu bem. Quando conversarmos, não me chame pelo nome que um dia eu te dei. Nem Pedro, nem Andy, nem Donirem. Qual o seu nome? 3 letras. E no som que formam ao se unirem, a minha existência terá ganhado um novo significado. Porque eu posso ainda carregar um mundo de perguntas em mim. Mas neste instante, eu me sinto mais seguro sobre o tipo de pessoa que sou. Como você se chama? TNT. Eu queria muito poder encerrar essa mensagem dizendo: te vejo em breve. Mas como eu escapo desse tempo estrangeiro? Estou ilhado no futuro, tudo que vivemos engolido pelas ondas do fim do mundo.
tempo a que pertenço como os vestígios de um naufrágio no fundo do oceano. Não tem ponte que me leve de volta. E agora? E faria diferença ter um caminho? Afinal de contas, o tempo é uma via de mão única. Essas são as regras. Exceto que... eu fiquei pensando em como o ato de escolher o próprio nome, essa coisa que geralmente chega ao mundo antes de nós, é uma forma de corromper o fluxo temporal. E isso me fez pensar nas transgressões das personagens dessa coletânea queer. E mais ainda nas pessoas queer que eu já conheci. E em suas histórias. Muitos de nós nunca nos sentimos seguros no espaço em que crescemos. O lar não é algo que nos foi dado, mas algo que tivemos que construir. Por escolha ou pela falta dela, atravessamos o umbral de nossas casas em busca de acolhimento. Por que não atravessar para além das margens do tempo? No fim, podemos nos encher de culpa e vergonha por não nos encaixarmos em moldes que não foram feitos para nós. Ou podemos reafirmar nossas experiências em uma lógica temporal queer, em que esquecer, fracassar, andar em círculos e se reinventar constantemente é abraçado como parte do processo. Eu lembro da amiga que beijou uma mulher pela primeira vez algumas semanas depois do seu aniversário de 30 anos. Eu lembro do cabeleireiro que já tinha criado 2 filhos antes de ter seu primeiro namorado. Eu recordo do dia em que a pessoa que estudou comigo na faculdade trocou o peso da expectativa dos livros românticos por histórias que lhe trouxeram um suspiro aliviado do pertencimento de não precisar se apaixonar. Eu recordo da pessoa para a qual um dia eu dei aula e que desde os 12 anos já sabia seu nome verdadeiro. E ainda assim, não pude usá-lo por toda a adolescência por conta do espaço e tempo em que se encontrava. Nós podemos nos submeter às palavras que outras pessoas nos designaram, ou podemos reivindicar nosso próprio título. Diferente do que sempre nos disseram, não somos escandalosos demais, um desperdício, ou alguém que não tem jeito. Não estamos atrasados ou sem rumo. Nós somos os viajantes no tempo. Acredite que o encontro entre ruídos não é por acaso. Que o tempo será preenchido por vozes desconhecidas. Que o espaço será ocupado pelas interferências das histórias. E pela colisão do seu sinal com o sinal boreal. Com roteiro e narração de Demétrio Alves, edição de som de Aline A. Dias e supervisão geral de Daiane Trevisan, esse episódio contou com as vozes de Felipe Cusiol, William Gutenberg, Natália Yonashiro, Diego Elber Córdova, Thalita França, Erickson Felizardo, Jéssica Nasli e Daiane Trevisan. E referências aos livros Everyone on the Moon is Essential Personnel, de Julian K. Jarboe, e A Queer Time and Place, de Jack Halberstam, que você pode adquirir pelo nosso link afiliado na descrição. Sinal Boreal é uma criação de Aline A. Dias e Demétrio Alves. A Aline A. Dias foi editora de som de todos os episódios da temporada, assim como roteirista dos episódios ímpares. Demétrio Alves realizou a produção e é autor dos roteiros dos episódios pares. Daiane Trevisan
essa que vos fala, atuou como revisora de todos os roteiros e produção de conteúdo digital. O desenvolvimento de marca foi feito por Victor Meirelles. Por ser nosso último episódio da temporada, precisamos agradecer publicamente a todas as pessoas que ajudaram a trazer esse projeto ao mundo. Nosso muito obrigado aos amigos, familiares e parceiros que emprestaram suas vozes, deram aquela força na divulgação, nos apoiaram financeira e emocionalmente ou contribuíram de tantas outras formas. Não poderíamos deixar de agradecer também a todos os nossos ouvintes betas, com destaque para Biati, Diego e Isabelle, que contribuíram com feedbacks construtivos em diversos episódios da temporada. E nosso agradecimento mais que especial a Selene Seragioto do Amaral, que foi imprescindível para a existência dessa audiosérie. Por último, mas não menos importante, nosso agradecimento a você, ouvinte do Sinal Boreal, que esteve conosco nessa jornada através do espaço e tempo. Esperamos que essa frequência continue reverberando e criando conexões. Inclusive, se ainda não nos segue, em todas as redes somos @Sinal Boreal. Até o próximo contato.